número 17, diz a palavra de Deus. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram desse Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, pelos louvores, porque estamos na tua casa. Coloque, Senhor, a minha vida diante do teu altar. Perdoa minhas falhas, perdoa meus pecados, mas que eu não venha falar de nada de mim nessa noite, mas que a tua palavra ela possa nessa noite produzir o efeito a qual ela foi enviada. Eu te agradeço por este privilégio, em nome de Jesus. Amém? Poder sentar. O tema da mensagem dessa noite é: deserto é lugar de glória. Glória a Deus! Fala para o seu irmão: meu irmão, deserto é lugar de glória. Eu fiquei pesquisando sobre deserto. Quando a gente fala em deserto, a gente imagina um monte de areia, né? Sem paisagem, sem nada. E eu pesquisando o que era deserto. Deserto é uma região em que ocorre pouca quantidade de chuva. Em virtude dessa situação climática, a umidade é muito baixa e pouca vegetação se desenvolve. Nessas condições, a vida torna-se complicada para seres humanos e outras espécies animais. O solo no deserto é pouco fértil e formado principalmente por areia e rochas. Durante o dia, as temperaturas costumam ser elevadas, muito calor, e à noite são muito baixas, muito frio. Esse é o deserto. E Deus chama Moisés, dá uma missão para Moisés, para tirar o povo do Egito. Deus convida Moisés a tirar o povo do Egito. E quando Deus chama Moisés, eu imagino que Moisés pensou: vai ser fácil. Deus está me chamando, vai ser fácil. Mal sabia Moisés que Deus o tinha convidado para ir para o deserto. Que convite! O Deus da vitória, o Deus do poder, convida Moisés para o deserto. Só que ele ainda não sabia. E diz na palavra de Deus que quando Deus chama o povo, Deus fala assim: olha, Deus chama e fala assim: olha, só que o caminho vai ser outro. Tinha um caminho bem pertinho para chegar na terra prometida, mas Deus fala assim: olha, o caminho que vocês vão não é por aí não. O caminho que vocês vão é por outro caminho. Tem horas que está tão perto, né, irmãos? Tem horas que a gente vê chegando. E quando a gente olha, está ficando tão longe a terra prometida. E aí Deus fala assim: olha, está muito perto, mas eu vou querer que vocês vão pelo deserto, para que vocês não se arrependam. E aí, para o povo de Israel, começa uma longa caminhada, começa uma longa jornada. A viagem começa a tomar outro percurso. Já
tinha que passar pelo deserto. Eu imagino, porque diz a palavra que saiu cerca de 600 mil homens. Só homens, 600 mil homens. Eu imagino que algum deles pensava assim: o negócio está mudando, o negócio está estreitando. E diz a palavra de Deus que Deus, Ele dá umas garantias para o seu povo, mesmo no deserto. E se você ler o livro de Êxodo, você vê todo o tempo aquele povo no meio do deserto, mas você vê a presença de Deus continuamente no meio daquele deserto. E no deserto, nós vamos imaginar o que nós sentimos no deserto: frio, fome. Quando nós estamos no deserto, tudo é muito intenso. Qualquer palavrinha que você escuta já começa a te fazer mal, que você está no deserto. Quando você está no deserto, se você ouve alguma coisa, é comigo, é comigo. Até na televisão ou no rádio, isso é comigo. Nós ficamos sensíveis. Mas nós, quando estamos no deserto, nós também ficamos dependentes de Deus. O crente cheio do Espírito Santo de Deus, ele atravessa o deserto gemendo, mas ele atravessa dependendo de Deus. Os murmuradores não. Aquele que não tem intimidade com Deus, aquele que não tem a vida no altar, ele atravessa o deserto murmurando, ele atravessa o deserto armando. Mas o crente cheio do Espírito Santo de Deus, ele atravessa o deserto sabendo que o Senhor está com ele. Porque em 600 mil homens tinha todo tipo de gente. Todo tipo de gente. Tinha aquele que estava preparado, tinha aquele que estava buscando, tinha aquele que estava olhando para o Senhor, tinha aquele que estava para o irmão, tinha aquele que estava olhando para o lado, mas tinha aquele que estava esperando entrar na terra prometida. Tinha aquele que todos os dias, eu imagino, que ele se prostrava e ele via a glória de Deus sobre a sua vida. Deserto maltrata, porque de dia o sol é muito forte, mas o deserto nos deixa cansados. Quando eu estive lá no Nordeste, como a gente se cansa mais rápido, porque é muito calor, muito desgaste. No deserto nós sentimos muito desgaste espiritual. No deserto, muitas vezes nós temos tristeza. E você sabia que essa pessoa que está do seu lado, ela pode estar no deserto há mais de 10 anos. Para uns há mais de 5 anos. Para outros apenas há uma semana. Mas eu tenho uma notícia não muito boa para dar para vocês. O deserto é exclusividade de cada um individualmente. É propriedade exclusiva. Cada um tem o seu e é exclusivo seu. Não tem como transferir o seu deserto. Por quê? Porque o deserto é um tratamento na vida do crente. Aquele povo, ele começou a conhecer a Deus mais de perto. Eu imagino que na primeira semana foi fácil, na segunda semana, na terceira. Mas começou a passar 10 anos, mas começou a passar 20 anos. Pessoas morriam, pessoas nasciam e começou a chegar a 30 anos. Como suportar um deserto que vai e vem? Como suportar um deserto dentro de casa, convivendo com a pessoa do seu lado? Não existe deserto pior. Não deve existir.
Para quem vive isso, ter um deserto dentro de casa e acordar, dormir e acordar, e ter que falar como o salmista Davi: dormi e acordei, porque o Senhor tem me sustentado. É aquele deserto que, o deserto, meu irmão, não tem como você fugir. O deserto não tem como você deixar ele para trás. Quando a viagem começa a tomar outro rumo, tem que seguir. Mas nós vamos analisar nesta noite o que eu preciso fazer no percurso do deserto. Eu não sei o que você tem feito, mas alguns pontos que o Senhor me deu, e nós vamos analisar algumas coisas que nós podemos fazer para continuar a nossa caminhada. Primeira coisa, não espiritualize demais. Paulo diz: não sejais demasiadamente santos. Tudo foi o diabo. Tudo, Deus está mandando. Você tem o livre-arbítrio. E cada um tem o seu livre-arbítrio. Não